os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Olá, bem-vindos ao Karine em Israel, caminhando pela Bíblia. Hoje eu te convido a caminhar comigo pelo Getsemane, esse jardim em Jerusalém tão importante para Jesus e o seu ministério. Getsemane significa prensa do azeite e é um dos muitos jardins situados no Monte das Oliveiras. Pelo fato da extração de azeite ser muito importante para a economia, nos tempos de Jesus, era comum encontrar várias prensas de azeite próximas dos olivais. Essa aqui, onde eu estou, como todas as demais, tinha a função de extrair o azeite, logo após a colheita das azeitonas. Nesse monte e nesse jardim, mais do que um lugar de produção de óleo, Jesus e seus discípulos transformaram num lugar poderoso de oração devido à sua vista privilegiada do templo. E como não poderia ser diferente, no Getsemane, a Bíblia nos relata que Jesus esteve em seus últimos momentos, antes de sua crucificação e morte, orando e se apresentando ao Pai. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus, sabendo de todo o sofrimento que haveria de passar, colocou-se em oração aqui nesse lugar. Buscou a presença do Pai junto de seus discípulos. Tal qual a azeitona que passa pela prensa, Jesus estava sendo esmagado naquele momento, pelo peso dos nossos pecados. E sua agonia era tamanha que ele começou a suar gotas de sangue, como nos relata o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Em sua hora
era de maior pressão, porque sabia que todos iriam abandoná-lo. Sua oração era para que, se fosse possível, o Pai afastasse dele aquele momento, porém, que não se fizesse sua vontade, mas sim a vontade do Pai. As gotas de sangue que Jesus derramava na forma de suor nesse jardim nos remetem à redenção de um outro jardim, o do Éden, que havia sido manchado pelo pecado do homem. O peso da iniquidade da raça humana inteira estava aqui. E ele era o próprio Getsemane, não mais o das azeitonas do jardim, era o próprio corpo de Jesus, que já estava sendo moído pela nossa salvação. O sangue de Jesus derramado estava resgatando a humanidade inteira, desde Adão e para sempre. E da mesma forma como a cada nível de pressão eleva-se a qualidade do azeite extraído, a salvação obtida para cada um de nós no passado, no presente e no futuro, através da morte de Jesus, também é suficiente e definitiva para toda a humanidade. Todos nós também passamos por pressões, por situações em que a nossa alma fica angustiada até a morte. E com certeza nossa oração é que o Pai afaste de nós esse cálice. Mas enquanto confiarmos na vontade soberana dele, sabemos que a nossa prensa, o nosso Getsemane, sempre extrairá de nós algo que verdadeiramente tenha valor. Deus não se alegra com o sofrimento do homem e por isso ele enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida. Porém, Jesus mesmo nos disse que no mundo teríamos aflições e tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo, pois se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. A vitória do Getsemane não está em não passar pelo sofrimento, mas sim em passar por ele, saindo melhor do que se entrou. E ainda que você se sinta sozinho, sozinha, quando as pessoas que deveriam estar ao seu lado não estão, não tenha medo. No seu lugar de oração há um encontro com aquele que não dorme nem cochila, mas está sempre atento para te escutar. Resista aos teus dias maus. Após a luta vem a vitória. E não nos sobrevém provação maior do que possamos suportar. Você pode até pensar, não suporto mais. Mas a vitória de Jesus sobre o Getsemane te garante, com oração, às vezes com choro, mas com muita perseverança, você consegue. Após o Getsemane, vem o melhor azeite, para que em cada situação da vida você saiba que todos os seus esforços e sofrimentos não foram em vão. O melhor azeite ainda está por sair dessa oliveira bendita, que é você, até transbordar.